Havia um shopping no coração da cidade que já existia há décadas. Ao longo dos anos, inúmeras histórias assustadoras circulavam entre os funcionários e frequentadores do local. Diziam que o shopping era assombrado por algo sinistro, algo que se escondia nas sombras dos corredores vazios durante a noite. Uma noite chuvosa e escura, 3 amigos decidiram testar sua coragem e explorar o shopping depois do horário de fechamento. Lucas, Maria e Felipe eram adolescentes destemidos que não acreditavam em histórias de fantasmas. Munidos de lanternas, adentraram o shopping deserto e silencioso. Enquanto caminhavam pelos corredores, o som dos pingos de chuva nas janelas e o vento uivando do lado de fora adicionavam um toque de suspense à sua aventura. O cheiro de mofo pairava no ar, e os sons dos passos ecoavam pelo espaço vazio. À medida que exploravam, começaram a notar algo estranho. As vitrines das lojas estavam cobertas de poeira e teias de aranha, mas parecia haver algo mais nas sombras. Maria jurou ter visto uma figura se movendo rapidamente no canto de seu olho, mas quando focou a lanterna, não havia nada lá. Felipe estava começando a ficar nervoso, mas Lucas insistiu que era apenas sua imaginação brincando com eles. Continuaram a explorar até chegarem a uma antiga loja de brinquedos abandonada. As prateleiras estavam cheias de bonecos empoeirados e brinquedos quebrados. Enquanto riam e faziam piadas sobre os brinquedos antigos, uma risada infantil ecoou pelo corredor. Todos os 3 pararam instantaneamente. "Isso não foi vocês, certo?", perguntou Maria, seus olhos arregalados de terror. Lucas e Felipe negaram com a cabeça, e antes que pudessem reagir, uma voz infantil sussurrou: "Vocês querem brincar comigo?". As lanternas tremiam nas mãos trêmulas dos amigos quando viraram para ver uma figura pálida e vestida com roupas antigas de criança. Seu rosto estava escondido na sombra de um chapéu de abas largas. O trio correu em pânico, suas lanternas balançando freneticamente enquanto atravessavam os corredores do shopping abandonado. A voz infantil os perseguia, chamando-os, rindo de suas tentativas desesperadas de fuga. Finalmente, conseguiram chegar à saída, onde a chuva torrencial os recebeu com um alívio momentâneo. Ofegantes e tremendo de medo, olharam para trás e viram a figura da criança pálida desaparecer nas sombras do shopping. Nunca mais voltaram a explorar o shopping à noite. A história da figura sinistra se espalhou pela cidade, e o shopping abandonado ganhou uma reputação ainda mais sombria. Alguns diziam que a criança era uma alma perdida, enquanto outros acreditavam que era algo muito mais sinistro. Seja qual for a verdade, aqueles que ousaram se aventurar naquele shopping à noite nunca mais foram os mesmos, pois carregaram o medo daquela noite assustadora para o resto de suas vidas. Os meses se passaram desde a aterrorizante noite no shopping abandonado, mas a história da figura sinistra continuava a rondar a cidade. Curiosos e corajosos aventureiros, atraídos pela sensação de medo e mistério, começaram a se reunir nas redondezas do shopping à noite, esperando vislumbrar a entidade sobrenatural. Entre os interessados, estava um grupo de estudantes universitários, Ana, Gustavo e Sofia. Eles eram céticos quanto às histórias, acreditando que tudo não passava de lendas urbanas. Decidiram investigar o shopping por conta própria e desvendar o mistério de uma vez por todas. Naquela noite, com suas lanternas e câmeras em mãos, os 3 amigos entraram no shopping. Ao contrário da última vez, o lugar estava agitado, com outros caçadores de lendas urbanas percorrendo os corredores. A atmosfera estava tensa, carregada de expectativa e nervosismo. Eles começaram a explorar as lojas abandonadas, documentando tudo em vídeo. Parecia que o shopping ganhará vida com a presença dos curiosos. Rindo e fazendo piadas,
O grupo continuou sua investigação. Mas à medida que a noite avançava, a sensação de que algo estava errado cresceu. Enquanto passavam por uma loja de roupas infantis, ouviram o som de risos infantis ecoando pelo corredor. Os três amigos trocaram olhares preocupados. Era a mesma risada que tinham ouvido nas histórias. Decidiram seguir o som, acreditando que poderiam desmascarar a farsa. A risada levou-os a uma parte escura e negligenciada do shopping, onde as luzes piscavam fracamente. Aí, depararam-se com a figura pálida vestida como uma criança. Mas desta vez, o rosto estava visível sob o chapéu de abas largas, e era uma visão aterrorizante. Era um rosto desfigurado, com olhos vazios e lábios distorcidos em um sorriso maligno. Antes que pudessem reagir, a figura esticou a mão em direção a eles, e um arrepio congelante percorreu seus corpos. Eles tentaram fugir, mas suas pernas estavam paralisadas pelo medo. A figura avançou lentamente, aproximando-se cada vez mais, até que tudo ficou escuro. Nunca mais se ouviu falar de Ana, Gustavo e Sofia. O shopping abandonado permaneceu como um local amaldiçoado, e a história da figura sinistra continuou a assombrar a cidade. As lendas urbanas tornaram-se ainda mais sombrias, e as pessoas aprenderam a não desafiar o mistério que se escondia nas sombras do shopping assombrado. O medo pairava sobre aquele lugar, lembrando a todos que, às vezes, é melhor não perturbar o desconhecido. O shopping abandonado, agora conhecido como o lugar amaldiçoado, permaneceu intocado por anos. As histórias sobre a figura sinistra e as pessoas que desapareceram continuaram a circular, mantendo os curiosos à distância. Entretanto, uma década depois da noite aterrorizante envolvendo Ana, Gustavo e Sofia, uma equipe de investigadores paranormais decidiu desvendar o mistério de uma vez por todas. Eles se prepararam meticulosamente, com equipamentos avançados de detecção e proteção. Na escuridão profunda do shopping, a equipe se aventurou corredor após corredor, documentando cada ruído e movimento. Enquanto exploravam, a atmosfera carregada de tensão e medo era quase palpável. Até mesmo os membros mais céticos da equipe começaram a sentir uma presença sinistra. Finalmente, chegaram à parte mais negligenciada e escura do shopping, onde a figura pálida costumava aparecer. Lá, encontraram evidências perturbadoras de rituais sombrios realizados por aqueles que tentaram desvendar o mistério no passado. Enquanto analisavam as evidências, um frio intenso preencheu o ambiente, e as luzes começaram a piscar. A figura sinistra, agora mais assustadora do que nunca, apareceu diante deles, olhando diretamente nos olhos dos investigadores. Com uma voz sussurrante e ameaçadora, advertiu-os a abandonar seu território ou enfrentar as consequências. Desta vez, os investigadores não hesitaram. Correram para a saída, escapando do shopping amaldiçoado. A figura sinistra assistiu enquanto eles fugiam, sua risada ecoando no vazio do local. A equipe de investigadores paranormais nunca mais voltou ao shopping abandonado. A figura sinistra permaneceu como uma presença inquietante, protegendo seu território dos curiosos e intrusos. A cidade aprendeu a lição de que, às vezes, é melhor deixar os segredos obscuros repousarem nas sombras, sem perturbá-los. O shopping abandonado tornou-se um lugar proibido, onde ninguém se aventurava, e as histórias assustadoras do lugar amaldiçoado continuaram a assombrar a cidade, servindo como um lembrete constante de que há mistérios que devem permanecer ocultos.